Olá, pessoal! Ao longo dos próximos minutos, a minha proposta é apresentar a vocês algumas dicas de como escrever um artigo científico ou uma monografia sob o olhar de uma revisão da literatura. Muitas pessoas acabam tendo dúvida, né, de como que constrói uma revisão de literatura, como que eu penso numa revisão de literatura, e ao longo aí de uns 20, 25 minutinhos eu quero trazer a você essas dicas, tá certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, no final dessas dicas, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ali, solena.cusma@gmail.com, ou até mesmo pelo WhatsApp. Fico à disposição. Pessoal, para começar com uma introdução, eu queria só pontuar que um artigo científico ele é parte de uma publicação com uma autoria declarada que apresenta e discute ideias, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Para escrever uma monografia, um artigo científico, as pessoas às vezes pensam que precisam ter algumas características. Mas eu digo a vocês que é importante sim ter algumas características, mas elas não são necessárias, né? Então tem gente que diz para mim, professora, eu preciso de talento. Eu preciso, como que eu vou escrever se eu não tenho esse talento? Gente, não existe essa necessidade do talento, a gente consegue fazer a partir de algumas dicas, de alguns encaminhamentos, né? É importante ter em mente que um artigo ele tem que trazer de maneira honesta aquele resultado, para que acrescente o conhecimento da tua comunidade científica e nunca esquecer o espírito científico, tá certo? Então, essa seria uma dica inicial. Trabalhar com honestidade para acrescentar o conhecimento e ter em mente essa situação do espírito científico. O artigo científico, ele é composto de três grandes partes. Uma monografia também é basicamente composta dessas partes, né? Você sempre tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que difere de um artigo científico no formato de monografia ou de revisão de literatura ou de estudo científico é o desenvolvimento, né? Então, dentro dessa estrutura, introdução e conclusão, eu sempre vou ter em qualquer tipo de trabalho. Agora, o desenvolvimento, a ideia central, como que vai se debater o tema, é que a gente vai discutir hoje. Como que eu faço esse desdobramento de uma monografia relacionada à revisão de literatura, né? Então, o artigo científico ele pode ser tanto uma revisão de literatura como um estudo científico propriamente dito, com coleta de dados, interpretação de resultados, discussão desses resultados, tá certo? Com o olhar da revisão da literatura, que é proposta hoje. A revisão de literatura, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser ou narrativa ou sistemática. Tá? A revisão sistemática ela tem dois desdobramentos. Ela pode ser ou uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática sob o olhar de uma pergunta clínica, que é a revisão sistemática tradicional. Então, nesse momento, eu quero apresentar a vocês qual é a diferença desses dois tipos de revisão de literatura e como que eu organizo essa revisão de literatura, tá? Então, basicamente, quando a gente olha a estrutura de um artigo científico, o que muda da revisão de literatura e os estudos epidemiológicos é justamente o desdobramento. Então, eu tenho na revisão de literatura um desdobramento diferente dos estudos epidemiológicos, que é a apresentação de discussão, de resultados e discussão dessa informação que você está querendo repassar ao teu público, tá? O restante é basicamente a mesma coisa. E aí, você deve estar se perguntando, professor, o que é mesmo uma revisão narrativa e o que é uma revisão sistemática? Como que a gente difere esses dois tipos de revisão? A revisão narrativa, pessoal, ela tem uma proposta de questão clínica numa escala ampliada. Então, eu quero fazer uma revisão narrativa sobre aleitamento materno. Eu vou falar sobre o aleitamento materno de uma maneira ampliada, de uma maneira aberta. Eu quero dizer desde o histórico, da linha da enfermagem, ou por que é importante ter o aleitamento materno. Uma revisão em escala ampliada. A revisão sistemática já não se dá nesse formato. Eu quero fazer uma revisão sistemática do aleitamento materno. Beleza, mas o quê? Qual questão que você quer avaliar? Qual é a pergunta clínica que você quer avaliar nessa revisão sistemática? Tá? Então, a primeira grande diferença é que a revisão da literatura narrativa ela é ampla. A revisão sistemática, quando focada numa pergunta clínica, ela é específica. Tá?
Qual é o ganho do aleitamento materno para o bebê até 6 meses? Quero falar dos ganhos, não quero falar do histórico, não quero falar, né? Então, eu quero falar de uma questão clínica. A revisão integrativa, ela é sistemática, ela pode ser menos focada numa pergunta clínica. Eu posso fazer uma revisão integrativa da opinião de especialistas relacionado à teoria de aleitamento materno faz bem para a criança até 6 meses, certo? Então, a integrativa, ela tem um pouquinho de narrativa e um pouquinho de sistemática, né? Ela tem uma pergunta clínica, mas ela não é uma pergunta clínica focada, que é responder sim ou não é bom ou não é, tá? O aleitamento materno, no caso. Beleza? Com relação à fonte de buscas, né? Por onde que eu busco os dados? Na revisão narrativa, eu não preciso ter uma condução de coleta de informações de artigos estruturada. Ela é uma revisão livre. Eu busco lá no Google Acadêmico, eu busco nas bases de dados, que vocês já ouviram falar, até eu já ministrei algumas aulas relacionadas, né? Eu vou lá no PubMed, eu vou na Biblioteca Virtual da Saúde e busco alguns artigos relacionados à temática. Eu faço uma busca ampliada. Na revisão sistemática, não, eu tenho que ter uma estratégia de pesquisa explícita, seguindo um protocolo pré-determinado. Eu tenho que definir quais são as palavras-chave, como eu vou buscar essas palavras-chave no sistema, de que forma que vai ser a composição dessa busca e quais as bases de dados que eu vou buscar. Eu tenho que ter tudo explícito, sistematizado, organizado. Na revisão integrativa, eu também faço essa busca de maneira mais sistematizada. Identifico quais são as palavras-chave, de que forma que eu busco especificamente esses dados. A seleção dos artigos numa revisão narrativa, ela não é especificada. Eu selecionei aqueles que eu achei mais interessante para trazer a informação que eu quero abordar. Na revisão sistemática, ela é pautada em critérios predefinidos, critérios de inclusão e critérios de exclusão. Na minha revisão sistemática, eu só vou abordar artigos que tratem de assuntos relacionados a ensaio clínico randomizado, duplo cego, com caracterização. Então, eu tenho uma seleção baseada, né, de critérios pré-definidos. A avaliação desses artigos, que vão fazer parte, vão compor a minha revisão de literatura, na revisão narrativa, ela também não é específica. Eu escolhi os artigos que trouxeram dados relacionados ao assunto que eu vou abordar. Na revisão sistemática e na integrativa também, eu também tenho uma seleção, né? Eu tenho uma avaliação crítica pautada em protocolo. Qual é o protocolo que eu vou avaliar os resultados de artigos encontrados para a minha revisão sistemática? E aí a gente tem uma sequência de protocolos. Por exemplo, protocolos de avaliação, de análise de artigos observacionais, que são os transversais, ecológico, caso controle e coortes. Esses eu posso avaliar via o protocolo Strobe, que é um protocolo que tem 20 perguntas e eu avalio aquele texto, se ele é bom, médio, ruim, a partir daquele protocolo de avaliação. Posso repassar a vocês na sequência, o protocolo de Strobe. Ele é um protocolo que é bastante utilizado. Fora ele, tem vários outros protocolos de avaliação de artigos científicos para revisão sistemática. Na revisão integrativa, eu posso avaliar esses artigos selecionados por meio desses protocolos? Posso também. Tá? Professora, mas você está dizendo tudo é muito igual, integrativa e sistemática. Não. É na finalização, no sumário, que aí vem a história diferente. Tá? Então, o sumário da revisão narrativa é um sumário qualitativo. Eu vou construir um texto para contar uma história de um determinado assunto. Tá? Na revisão sistemática, eu vou organizar esse assunto com prós e contras relacionados à questão inicial. Então, o aleitamento materno, ele faz diferença na vida da criança até 6 meses? Quais são os prós e quais são os contras? Bem definido, bem criterioso. Artigo XYZ falou isso. Artigo XYZ falou isso. Na revisão integrativa, eu já posso começar a fazer uma discussão um pouco mais tranquila. Não preciso falar o que é pró, o que é contra, como que é. Na revisão sistemática, geralmente eu escolho um determinado tipo de desenho de estudo. Eu vou avaliar estudos de ensaio clínico randomizado duplo cego.
Na revisão integrativa, eu posso colocar estudos de coorte, de observação, junto com ensaios clínicos, junto com estudos observacionais de olhar transversal. Eu posso trazer diferentes desenhos de estudo e fazer uma discussão do que se fala a respeito da temática. Na revisão sistemática já não, eu preciso ser mais criterioso e direto. Por isso que a síntese ela é realizada por um sumário quantitativo, não é qualitativo, subjetivo, ela é mais ela é mais direta, ela é mais pontual. Tá? E a inferência, os achados, no caso da revisão narrativa, pode em alguns momentos ser baseado na evidência científica ou pode em alguns momentos ser baseado naquilo que você identifica como importante. Então vejo que a revisão narrativa é uma revisão mais leve, é uma revisão de um assunto mais ampliado. Eu quero abordar determinado assunto e contar uma história a respeito disso. É isso, eu quero contar a história da vacina do HPV, que é o artigo que eu vou usar como base aqui para vocês, contar como que começou esse processo da política nacional de vacinação de HPV em mulheres, crianças, né, adolescentes, meninas e meninos, no Brasil afora. Tá? Agora, eu quero ver se a vacina do HPV foi efetiva, sim ou não, para crianças de 12 anos. Aí eu tenho toda uma outra estrutura. Tá? E na revisão sistemática, eu sempre vou pautar o meu resultado na evidência. Eu não coloco muito minha opinião, eu coloco o que a evidência está trazendo. Tá? E na revisão integrativa, eu faço todo um preâmbulo, toda uma análise estruturada, toda uma organização, mas no final eu tenho a possibilidade de discutir. Então vejam que a revisão integrativa ela está na coluna do meio. Eu só não coloquei ali a coluna do meio, mas ela é um pouco da revisão sistemática na estrutura de ser e um pouco da revisão narrativa na discussão. Tá certo? Se não ficou claro, gente, depois vocês me mandam os questionários aí. Tá? Bom, quais são as etapas de uma revisão sistemática? Caso o teu propósito seja fazer uma revisão sistemática, você tem uma sequência de etapas. Identificação do problema clínico, a pergunta, formulação de uma questão clínica relevante e específica, definição do protocolo de busca da evidência, palavras-chave pautadas numa concretização aí de busca, busca das evidências científicas nas diferentes bases de dados, avaliação das evidências científicas disponíveis, avaliação e aplicabilidade da clínica das evidências, implementação da evidência no cuidado do paciente e avaliação dos resultados da mudança. Pesquisa gera pesquisa. E aí por diante, né? Como que eu construo uma pergunta de pesquisa tendo em vista a revisão sistemática? A gente tem uma sigla chamada PICO. O que significa o PICO? O P é o paciente ou o problema, o I é intervenção, o C é a comparação e o O é o outcome, o desfecho. O que vem a ser o paciente? O paciente é o grupo de pacientes com condição particular ou problema de saúde que você vai estudar. Quem é esse paciente? Quem são as pessoas que você está querendo avaliar para responder a pergunta clínica? Segundo, intervenção representa a intervenção de interesse, que pode ser uma intervenção terapêutica, preventiva, diagnóstica, prognóstica, administrativa ou relacionada a assuntos econômicos. Então, a pergunta da pesquisa ela tem que deixar claro o que você quer avaliar de intervenção. Comparação. Qual é a comparação? Você quer avaliar uma comparação de intervenção padrão com uma intervenção mais utilizada? Ou nenhuma intervenção? O que você quer comparar? Qual é o grau de comparação? E quais são os resultados esperados? O que você espera na tua revisão sistemática? A partir do momento que você pauta-se nesse pico e faz a tua pergunta de pesquisa, você define o protocolo de busca de evidência. E, inicialmente, você define quais são as palavras-chave, se você vai usar diferentes palavras, se vai usar aquelas e, ou, enfim, na busca dessas palavras, quais são as palavras. Na sequência, você define quais bases de dados, PubMed, Web of Science, Biblioteca Virtual da Saúde, Scopus, Portal CAPES, enfim, quais são as tuas bases de dados, você vai definir isso aí, e na sequência você vai fazer a análise da avaliação das evidências disponíveis.
Existe uma sequência de avaliação que é feita por meio da avaliação de títulos num primeiro momento, depois avaliação de resumos. O ideal é que essa avaliação aconteça em pares e de maneira cega, cada um avalia esses textos. E a revisão da sistemática, assim, gente, se com as minhas palavras-chave eu encontrar 5.000 artigos, eu preciso ler os 5.000 artigos, tá? Então, assim, é por isso que eu tenho que ter uma boa definição de pesquisa, de pergunta de pesquisa, para que eu não tenha um resultado de 10.000 artigos. O ideal é que eu tenha um resultado no máximo de uns 800 artigos. Então, a palavra-chave é bem importante, né? Com 800 artigos, eu tiro os artigos duplicados, e aí eu começo a fazer essa avaliação de títulos. E no título eu já vou ver o que eu posso ir tirando. Deixo alguns artigos, leio os resumos, já tiro alguns resumos, depois eu vou ler na íntegra. E aí eu vou fazer uma análise de critérios de inclusão e exclusão a partir da hierarquia das evidências. Dependendo dos desenhos de estudo, como que a gente vai evidenciar aí e definir toda essa situação. Tá? No final das contas, gente, a gente vai preparar um fluxo de artigos identificados. Então, vejam esse fluxo aqui como exemplo, né? Artigos identificados foram 497. Desses 497, 206 são da Medline, 280 da Cochrane e referência em busca de referências variadas, 11. 342 artigos já foram eximidos pela leitura do título. Já mandei embora. Dos 148 artigos que sobraram, teve a união de subconjuntos, ficou 111. Na leitura do resumo, 65 foram mandados embora, fiquei com 36. Dos 36, eu li o artigo inteiro. 18 eu já mandei embora, fiquei no final com 18 artigos. É basicamente isso o fluxo que a gente tem como identificar. Professora, posso fazer um fluxo desse na revisão narrativa? Pode, não tem problema, fica até legal. Numa revisão narrativa, que é bem simples, você mostrar como que você definiu essa organização dos artigos, não tem problema também. Mas lembrando que a revisão narrativa é mais solta, tá? E na sequência, depois de toda essa definição, você faz aí a avaliação da aplicabilidade, prós e contras e tudo mais, certo? Pessoal, esse foi um olhar geral da revisão sistemática. Agora eu vou passar para uma discussão de como que eu escrevo a monografia. Professora, eu tenho que escrever essa bendita monografia, como que eu faço? Por onde que eu começo? Comece pela estruturação do teu trabalho. Eu vou passar parte a parte do trabalho para te facilitar aí o processo. Então, introdução, você tem que introduzir. A introdução de uma revisão de literatura tem que ser longa? Ela é grande? Gente, não. O objetivo da introdução é fornecer ao leitor a informação básica que necessita para entender o artigo. É isso, tá? A introdução, você tem que ter em mente que as pessoas que vão ler, ela tem uma certa familiaridade com o assunto. Então, a gente não trabalha na introdução com fatos elementares que já constam em livros, tá? A introdução ideal, ela é representada entre 5 a 8 parágrafos. E no primeiro momento, você faz uma chuva de ideias. O que eu preciso ter na introdução? Tá aqui 4 grandes sacadas, tá? Você divide a tua introdução em 4 partes. Primeiro, você começa a falar de fundamentos gerais da questão a ser argumentada no artigo. Então, você trabalha com o ampliado. Segundo, traz alguns resultados prévios da literatura. Terceiro, suas propostas para examinar a questão. E quarto, sempre vai ser o objetivo da tua pesquisa. Trouxe um exemplo, gente, de como estruturar uma introdução. Então, tá um pouquinho pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês, né? Esse é um artigo que foi publicado por mim e mais algumas alunas, Vacina como agente de imunização contra o HPV. Pessoal, quando eu leio o título, eu falo assim, bom, ela vai falar do HPV e vai falar da vacina. Beleza, o que ela vai falar, né? Então, os 2 primeiros parágrafos é aquilo que eu comentei com vocês, com questões ampliadas. O que eu coloquei aqui? A infecção do papilomavírus humano é considerada atualmente uma doença sexualmente transmissível com maior prevalência em todo o mundo. O HPV está associado ao câncer cervical. Então, veja, eu comecei falando, gente, eu estou falando do HPV porque ele é um problema de saúde pública, beleza? Bem geral. Segundo parágrafo, dados epidemiológicos. De acordo com os dados da OMS, 1 em cada 10 pessoas são infectadas pelo HPV. E aí vai. Fundamentação geral. Eu preciso trazer o bojo, a base ampliada.
Terceiro e quarto parágrafo, revisão da literatura. Além de câncer cervical, as verrugas genitais, as lesões pré-cancerosas do trato anogenital, masculino e feminino, também estão associados ao HPV, bem como os cânceres de cabeça e pescoço. E aí vai, eu trago uma revisão da literatura basiquinha, bem pontual. Quarto parágrafo, a população masculina é a principal responsável pela transmissão da infecção ao sexo feminino. E por aí vai. Então, eu trouxe 2 parágrafos de revisão da literatura. Quinto parágrafo, justificativa da minha pesquisa. Por que eu vou fazer a pesquisa de vacina como agente de imunização contra HPV? Então, olha lá, no Brasil, menos de 15% da população feminina está envolvida em algum tipo de prevenção do câncer de colo de útero, o que pode explicar, em parte, a alta taxa de incidência dessa patologia no país. Estou falando, ó, gente, é um problema. As pessoas não participam de um programa de prevenção. Mas olha lá, sabe-se que a vacinação é um método eficaz e relevante de custo-benefício para combater uma doença de etiologia infecciosa. Assim, em 2006, a FDA aprovou a vacina quadrivalente como agente imunizador contra o HPV. Nesse momento, a Anvisa regulamentou a comercialização dessa vacina. Olha aí a vacina, pessoal, vacina, legal, bacana. Objetivo, a pesquisa tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura da vacina como a imunização contra o papilomavírus humano, como contribuição para a formulação de políticas públicas na área de prevenção da doença em questão. Esse artigo foi publicado em 2014, prévio à situação da Política Nacional de Imunização. Então, vejam, pessoal, está aí uma introdução de monografia, uma introdução de artigo, de revisão de literatura. Estou trazendo, em linhas gerais, o que é importante, tá? Vamos seguir lá. Método. O método apresenta de que maneira foi descrita e detalhada uma pesquisa, tá? A proposta é fornecer uma receita de bolo para as pessoas, a estruturação, como que é feito, né? O autor vai fornecer informações necessárias e suficientes para entender a investigação, seus aspectos positivos e limitações. Como conhecimento de base, no método, o que eu tenho que abordar? Qualidade, aplicabilidade e replicabilidade. O que vem a ser a qualidade? Qualidade, gente, é a validade interna da investigação. Como você fez a tua pesquisa? Você fez direitinho? Eu posso confiar no que você está me apresentando? Você não tirou tudo da tua cabeça? Isso é qualidade. Aplicabilidade. Tudo isso que você está propondo aí, eu posso aplicar lá fora? Eu posso colocar em prática na comunidade? Esse texto de método está me trazendo confiança? E terceiro, eu consigo replicar um estudo igual ao teu, lendo a tua pesquisa, teu método? Para que eu tenha essas 3 qualidades, eu preciso seguir 7 itens. Para que a minha metodologia da revisão de literatura seja boa, tem que ter isso aqui. Você tem que identificar que será realizada uma revisão. Qual revisão? Narrativa, integrativa ou sistemática. Você vai identificar as bases de dados utilizadas para a sua revisão. Olha, na minha revisão eu utilizei o BVS, o Cielo e tal. Eu não posso colocar que eu utilizei o UpToDate nem o Dynamed. Não dá. Não tem como. Por quê? Porque eles são bases de dados que não trazem artigo científico. Ele traz opinião. Eu posso até pegar um artigo publicado e pontuado no Dynamed, mas eu não posso colocar que o Dynamed é a minha revisão. Tá? Identificar quais foram as palavras-chave, coloca lá, como que você buscou aqueles textos, né? Que período que você considerou na coleta de dados? Quais foram os anos da publicação dos artigos? Não que dia que você coletou os teus artigos. Ah, eu coletei do dia 1º de abril a 15 de abril de 2021. Não, não é isso. Eu quero saber quais são os anos de publicação dos artigos que você vai incluir na tua revisão. Ah, eu incluí artigos de 2010 a 2021. É isso que eu preciso saber. Quais foram os idiomas? Você usou só texto português, inglês, alemão, espanhol, chinês, polonês? Vou colocar lá. E quais foram os critérios que você incluiu o artigo? Como que você escolheu esses artigos para fazer parte da tua revisão de literatura? Identificar o que foi selecionado para análise. E no final, eu gosto de acabar o método apresentando como que será feita a revisão. Por quê?
Porque a revisão de literatura, gente, são tópicos que serão abordados, em especial a revisão narrativa. Na revisão narrativa, você vai abordar alguns tópicos. E o que você vai abordar nessa revisão? Então, vamos exemplificar o método. Então, olha lá. Esse é um exemplo de método de revisão, tá? O desenvolvimento desta revisão de literatura foi realizado por meio da busca da base de dados eletrônicas, tais como Bireme, Cochrane, blá, 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 blá. Coloquei ali as bases. Considerando os períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2012, incluindo os idiomas português e inglês. Os descritores foram plá, plá, plá. Para a seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão. Coloquei ali os critérios de inclusão, tá? Para análise, foram selecionados 27 artigos. E descrevo quais foram os artigos. A apresentação e discussão dos resultados encontrados são feitas sob 7 análises, 7 perspectivas analíticas. Quais são os tópicos da minha revisão? Aqui eu já coloco para o leitor. Eu vou apresentar, olha lá, as características do vírus HPV, os tipos de vacina presentes no mercado, suas indicações e contraindicações, seus efeitos adversos, sua eficácia, seus títulos de anticorpos e seu custo-benefício. Quer ler minha revisão? É isso que você vai achar. Fechou. Método. Agora, a revisão de literatura propriamente dita. Gente, o que é uma revisão de literatura? É uma colcha de retalhos. Você vai pegar um assunto daqui, um assunto dali, um assunto de lá e vai juntar. Revisão narrativa sistemática, aí eu já trouxe para vocês todo o passo a passo, tá? O que eu faço, professora? Beleza, entendi até agora, mas e agora? O que eu faço? Qual que é a primeira dica? Primeira dica, gente, defina quais são os tópicos que você vai abordar na tua revisão. Faça um esqueleto. Eu vou abordar a etiologia, eu vou abordar como que... Vamos falar do coronavírus. Da onde que vem, como que a pessoa pega, o que acontece com a pessoa, qual é o prognóstico e como que é o tratamento disso. 5 itens. Etiologia, como que faz, como que faz o diagnóstico, prognóstico, tá? Então, você define. A partir do momento que você definiu esse esqueleto, você vai começar a fazer a leitura de textos. E as pessoas me perguntam, professora, quantos artigos tem que ter numa revisão de literatura? Confesso a vocês que são em torno de 10 a 20 artigos. Não precisa mais que isso, tá? Para uma revisão narrativa, tá, gente? Para uma revisão sistemática, aí depende do quanto você conseguiu encontrar a respeito daquela temática, tá certo? A partir do momento que você elenca 10, 15 artigos, o que você vai fazer? Vai começar a ler os artigos. Mas aí você vai ter no Word todos os tópicos que você quer abordar. E aí você vai ler o primeiro artigo. Leu lá o primeiro artigo, você começa a ver. Nesse artigo, ele vai ter um parágrafo que vai falar bem legal da etiologia. Você vai copiar e colar no tópico da etiologia. Lendo mais para frente, você viu que tem um legado super legal de prevenção. Você vai copiar e colocar no tópico da prevenção. Professora, mas eu estou copiando e colando. Sim, você está fazendo uma colcha de retalhos nesse primeiro momento. E aí você vai dizendo da onde você tira aqueles testículos. Beleza, li o primeiro artigo. Vou ler o segundo artigo. Faço a mesma coisa. Gente, quando eu chego no 10º artigo, eu estou com um textão de umas 20 páginas. Tudo recorta e cola. Tudo cheio de retalhos, né? Quando eu li os 15 artigos, eu vou falar, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar. Eu vou ver que naquele tópico da etiologia eu tenho 3 artigos que falam a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma transformação daquele texto. Eu vou transformar aqueles 3 parágrafos em um parágrafo só e coloco como referência os 3 parágrafos. E assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar esse texto ao longo dos teus tópicos. Na revisão de literatura não tem discussão, gente. Não tem um tópico chamado discussão. Tá? Você tem tópicos de informações que você quer abordar. E você pode fazer uma consideração final. Tá certo? Pessoal, em 30 minutinhos eu trouxe aí algumas dicas de como que se faz uma revisão de literatura. Na sequência dos slides eu tenho algumas dicas de resumo, até eu vou repassar esses slides a vocês, né? Então a gente tem ali dicas de como que faz resumo, o que é um resumo indicativo, que é o resumo da revisão de literatura, que é um resumo que apresenta o assunto. Ele é diferente do resumo estruturado, que é aquele em diferentes tópicos. Tá? Então, aqui tem um exemplo. A gente coloca aqui algumas dicas da redação de resumo,
que depois vocês podem ver. Definição de título, né? Que é o último a ser definido, que tem que ser informativo, trazer um assunto atraente, identificar esse assunto a ser abordado, você pode até trazer uma pergunta como questionamento, enfim. Então, aí você define o título. E as referências bibliográficas que eu comentei com vocês, 15 a 20 artigos está de bom tamanho, mas pode ser até 40 artigos. É importante que 1/3 dessas referências sejam dos últimos 3 anos e que 1/3 dessas referências sejam de outra língua, né? Para não se tornar uma revisão única exclusivamente da língua portuguesa, tá? Então, pessoal, a partir disso, trabalhem, organizem seus trabalhos e qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Obrigada pela atenção, gente. Até mais. Tchau, tchau.